João 3, 16 ao 19. Abram aí. Contrário? Amém? João 3, 16 ao 19. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está, Senhor, uma pequena parte da Tua palavra, que está, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo separou para falar conosco nessa noite, Senhor. Então fala conosco, Senhor. Revela-te a nós mais uma vez, Senhor. Vem falar, Senhor, em resposta à oração. Vem falar, Senhor, em disciplina. Vem falar, Senhor, com cada um de nós, conforme a necessidade que nós temos, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre um negócio chamado Evangelho. E a gente tem ouvido muito falar, principalmente no nosso meio, no meio evangélico, né, no meio das igrejas evangélicas. Não sei se todos que aí estão acompanhando são evangélicos ou não, mas a gente escuta muito falar que o evangelho já não é pregado nas igrejas. A gente já ouve muito falar que o evangelho mesmo tal não é pregado, e eu vou até um pouco além. Eu acredito que muitas pessoas estão congregando em igrejas evangélicas há alguns anos e nunca ouviram o evangelho, e nunca realmente foram confrontados pelo evangelho. E aí a gente fica imaginando, então, no caso de quantas pessoas, então, nunca pregaram o evangelho. Porque se você nunca ouviu de fato o evangelho, a ordem que Deus nos deu, o próprio Jesus nos deu, de pregarmos o evangelho a toda criatura, então imagina quantos não pregam o evangelho, quantos não pregam por desconhecer o evangelho. E aí a gente fica numa reflexão do que é então evangelho, o que não é evangelho, dentro da nossa rotina de igreja, dentro da nossa rotina de crente, dentro das nossas conversas que a gente tem com familiares, com os amigos, com colegas de trabalho. E aí algumas situações que a gente se limita a dizer, do tipo: Jesus te ama, Jesus pode te curar, Jesus é bom, Jesus é tremendo, Deus está no controle de todas as coisas, descanse em Deus, para Deus nada é impossível. São frases que a gente utiliza, e apesar de serem verdades incontestáveis, isso não é evangelho. Apesar de serem todas elas verdadeiras, Deus realmente está no controle, Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode resolver todos os problemas que as pessoas estão passando. Essas palavras não são mentirosas. O que eu estou colocando aqui é evangelho. Se o evangelho é pregado, porque a salvação vem pela pregação do evangelho. A salvação não vem pela rotina estabelecida na igreja, a salvação não vem por frequentar alguma igreja, a salvação não vem porque você faz isso ou aquilo. A salvação, ela vem pela pregação do evangelho e pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas através da pregação do evangelho. E essa falta de consciência do evangelho, ela fica evidente nas nossas vidas quando a gente para observar quais as estratégias que a gente acaba adotando para pregar o evangelho. Muitas vezes já é difícil se arriscar a fazer. Muitas pessoas não conseguem, ou por timidez, ou por insegurança, ou por preocupação de ser questionado sobre alguma coisa e não ter resposta. Muitos já não conseguem sequer ir adiante. Mas se você parar para pensar bem, geralmente as pessoas elas ficam esperando a oportunidade, que entendem como a melhor oportunidade possível para pregar o evangelho. E geralmente essa oportunidade é o quê? Você está lá querendo pregar o evangelho, seja para um parente seu, para um vizinho seu, e aí você não tem uma abertura, você não consegue, você não toma coragem, e aí um dia esse parente, esse amigo, esse vizinho, ele adoece, e aí você pensa: essa é a minha oportunidade de pregar o evangelho. E aí a gente começa a perceber que a nossa linha de atuação é não de pregar o evangelho, mas de apresentar um Deus que pode resolver problemas.
E mais uma vez, ele pode e ele resolve, ele é Deus Todo-Poderoso. Eu vou ficar frisando isso para não parecer que eu estou querendo colocar como se Deus não fizesse as coisas. Eu estou reforçando e falar sobre o Evangelho. A gente acaba não anunciando isso, a gente acaba apenas anunciando o Deus que resolve problemas, e isso tem um problema muito grave, porque fica nos parecendo que aquelas pessoas que aparentemente não têm problema, aquelas pessoas que vivem bem, aquelas pessoas que têm um bom emprego, finanças não é um problema, o casamento parece ser feliz, todas as coisas estão funcionando, elas não estão doentes, elas estão saudáveis. Então, se não acontecer nada de muito grave na vida deles, parece que eles não precisam, então, ouvir o Evangelho. E eles precisam também ouvir o Evangelho. Então, o Evangelho, a gente precisa desmistificar algumas coisas para melhorar a compreensão de Evangelho, e a gente precisa também resgatar algumas coisas do nosso entendimento, da nossa percepção de Evangelho, tanto para quem está ouvindo agora e vai ouvir pela primeira vez o Evangelho, quanto para aquele que já ouviu, quanto para aquele que congrega e nunca ouviu, quanto para aquele que quer pregar o Evangelho. A gente precisa ter algumas coisas resgatadas da palavra para a gente ter uma percepção, um entendimento melhor sobre o Evangelho. E eu separei 4 coisas para falar com vocês essa noite. A primeira delas é que as boas novas existem por causa das más notícias. As boas notícias, elas existem por causa das más notícias. Segundo ponto, o Evangelho é confronto. O Evangelho é confronto para gerar arrependimento. Terceiro ponto, não tem nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. E por último, 4º ponto, a gente vai falar, enfim, sobre a boa notícia. É porque o Evangelho é boas notícias, boas novas da parte de Deus para as nossas vidas. Esse é o significado de Evangelho. Então, por fim, a gente vai falar sobre essa boa notícia. Amém? Então, o primeiro ponto aí é: as boas novas existem por causa das más notícias. Eu acredito que todos nós gostamos de receber boas notícias. Todos nós gostamos quando alguém chega nas nossas casas ou em qualquer local e nos fala sobre boas notícias, sobre coisas boas que estão acontecendo. E as boas notícias, elas são amplificadas quando elas vêm para resolver uma má notícia, para resolver um problema, para resolver uma circunstância, para resolver uma situação. Quando a boa notícia chega nesse contexto, ela é melhor ainda. E o Evangelho é uma boa notícia neste contexto. É uma boa notícia da salvação que vem para aqueles que estão condenados. Então, aqueles que têm um problema, aqueles que têm algo a se resolver, aqueles que estão condenados eternamente, recebem uma boa notícia, que é a notícia da salvação em Cristo Jesus. Então, o Evangelho ele tem esse poder não só de ser uma boa notícia, mas de trazer algo que angustiava e traz solução para as coisas. Então, não existe um Evangelho que não trate a má notícia. E aí já estou dizendo que não tem como você só apresentar o Deus da salvação sem mostrar àqueles que precisam da salvação o contexto de má notícia, o contexto que eles vivem. A notícia da salvação só faz sentido para quem tem consciência que precisa ser salvo. Como você vai pregar o Evangelho a alguém se essa pessoa não acredita ou não tem consciência que ela precisa ser salva de alguma coisa? Como você vai apresentar um Deus Salvador para alguém que não precisa, ou pelo menos na sua concepção, ele não precisa ser salvo? Então, a primeira coisa na pregação do Evangelho é mostrar às pessoas que elas precisam da salvação. É mostrar às pessoas que existe um contexto de más notícias. É primeiro dar a má notícia, para depois trazer as boas notícias. A gente acabou de ler João 3, do 16 ao 19, vou ler de novo, do 17 ao 19, que diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, Jesus não veio ao mundo para condenar ninguém. E isso, às vezes, gera discussões teológicas ou discussões normais entre pessoas na igreja,
de entendimento, de grupos de comunhão, de grupo de jovens. Muitas das vezes começa assim uma interpretação de que de um Deus condenador, de um Deus tal, mesmo que ignorando o juízo, mas traz uma concepção de seleção, de predestinação, mas é interessante e importante a gente saber que Jesus não veio ao mundo para condenar ninguém. Ele não precisou fazer isso. Todos já estavam condenados por não crer em Jesus Cristo, por não ter Jesus Cristo. A condenação já estava sobre a humanidade. Então ele veio ao mundo para salvar as pessoas que já estavam condenadas. E o julgamento, da maneira que foi colocado aqui, ele será dado porque Jesus veio ao mundo, ele, a luz, veio ao mundo, mas mesmo assim muitos vão preferir e amarão as trevas. Muitos vão preferir continuar a viver em trevas e se recusar e abrir mão e não querer a luz que veio ao mundo. Então, quando a gente olha isso, a gente vê que, na verdade, a condenação, no final das contas, ela não vai acontecer pelo que a gente fez. Ela vai acontecer porque a gente recusou o perdão. Porque o que a gente fez já é pronto, já é condenação. O que a gente tem da nossa carne, o que a gente tem já pré-estabelecido é que todos estamos condenados. Então, na verdade, se Deus enviou seu Filho amado para morrer por nós, para nos trazer salvação, e a gente prefere amar as trevas, então a gente está abrindo mão do perdão que Ele mandou para nós. Então a gente precisa entender e a gente precisa pregar e passar a outras pessoas o entendimento de que o contexto que nós vivemos é um contexto de má notícia. É um contexto de pessoas que precisam de um Salvador. Não tem como fugir disso, não tem como a gente ficar com palavras bonitas apenas, não tem como a gente ficar apenas apresentando soluções, não tem como viver apenas de oração, não tem como viver apenas de ir à igreja, não tem como. É um contexto que é necessário o entendimento que traz confronto. Romanos 3, do 20 ao 24 diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ninguém vai ser justificado ou salvo por ser bom. Essa ideia da bondade, essa ideia de que a conduta é justamente o que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão de entender a salvação pelas obras. E alguém pode dizer assim, mas aí fala da lei, o judaísmo, e eu também não entendo assim. Para mim a salvação está vinculada a isso ou aquilo, e o que você precisa entender é que esse seu entendimento de vinculação de salvação, seja qual for ele, você não vai cumprir. Porque tem muita gente que diz assim, não, eu entendo que, assim como Jesus falou, e aí utilizam a Bíblia, a palavra de Jesus, fala assim, que a religião, então, é cuidar da órfã e dos órfãos e das viúvas, que a melhor religião é amar ao próximo. Então, você que tem esse entendimento que para você a religião e a salvação ela é dessa maneira, faça uma autorreflexão e veja se você ama o seu próximo todas as vezes e sempre. Faça uma reflexão e pense se vocês têm cuidado das viúvas e dos órfãos. Então, qualquer concepção que a gente possa ter de algo que possa trazer a salvação, nós não somos capazes de cumprir 100%. Nem a lei mosaica, com toda a sua relação daquilo que é, o que não é, nem a sua percepção do que é necessário para ser salvo. Nós não somos capazes de cumprir. Então não existe ninguém justificado por ser bom, ninguém será salvo porque nunca fez mal para ninguém. Ninguém vai ter a salvação por essa razão. Ninguém será salvo por cumprir uma cartilha moral. Até porque, como eu acabei de dizer, qualquer cartilha moral que você possa estabelecer, você não vai cumprir em algum momento, se você depender apenas da sua carne para fazer. Por quê? Porque todos pecaram. Somos todos pecadores.
E aí a gente começa a entrar nessa questão de mostrar a necessidade de ser salvo e começa a entrar em algo que as pessoas não querem mais ouvir. As pessoas não querem mais ser confrontadas, não querem mais ouvir que são pecadores. E somos nós todos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos pecamos. Então a gente já começa a ouvir no nosso meio evangélico, por exemplo, pessoas já dizer que nós não pecamos mais, que não existe mais pecado. Nós somos todos pecadores. Ah, mas se você começar a falar sobre pecado, as pessoas não vão querer ouvir. Este é o problema, nós não fomos chamados para dizer o que as pessoas querem ouvir. Nós somos chamados a pregar o Evangelho. E o Evangelho, ele precisa, na sua pregação, ele precisa começar a se apresentar e a dizer que todos necessitam de salvação, porque todos pecaram. Todos. Sem exceção alguma, todos pecaram. Romanos 3, versículo 10 ao 12 diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E por essa razão nós somos destituídos da glória de Deus, nós somos afastados da presença de Deus, porque todos nós pecamos. E não é só uma ideia de pecado original. Porque muitos, eu não acredito, eu não creio nesse pecado original que vem de Adão e a pessoa já nasce, já. Não é só por causa disso. Assim que faça, assim que tome consciência, ainda criança, vai pecar. Porque nós somos inclinados a satisfazer a nossa carne. Até que nós conheçamos o Deus da salvação, Cristo Jesus, Ele nos encha com o Teu Espírito Santo e nós passamos a ser inclinados à coisa do Espírito. Mas até que isso aconteça dentro de um quadro de consciência, entendimento, arrependimento, nós pecaremos. E por pecarmos, seremos afastados da presença de Deus. Assim como Adão, nós fomos lançados para fora da presença. Quando Adão pecou, no jardim do Éden, ele foi lançado para fora do jardim, não era simplesmente para fora de um local. Ele foi lançado para fora da presença de Deus. Ele e Eva foram lançados para fora da presença. Da mesma maneira, nós também o fomos. Romanos 5, 12 ao 13 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. A lei, ela simplesmente veio para provar que nós pecamos. A lei veio simplesmente para dizer, olha, vocês pecam assim, mas o pecado não passou a existir com a lei. O pecado sempre existiu. E da mesma maneira que um apenas pecou, todos pecaram. Porque fomos lançados para fora da presença, fomos destituídos da glória de Deus, e então nós pecamos. Então não adianta a gente ficar pregando o evangelho e ignorando o pecado. Não dá para a gente ficar repetindo para o pecador mantras evangélicos. Não dá para a gente ficar dizendo simplesmente, olha, Deus é bom, Jesus te ama, Ele te aceita do jeitinho que você é menina dos olhos de Deus. Não adianta fazer isso. A gente vai estar iludindo a pessoa e a gente vai estar se iludindo. A gente vai estar se iludindo, achando que estamos pregando o evangelho e vamos estar iludindo a pessoa, ela achando que está salva. E a salvação vem apenas com a pregação do evangelho real e verdadeiro. Não tem outra maneira de se chegar à salvação. Então a gente tem que parar de iludir a nós mesmos e iludir também aqueles que nós pregamos. Nós não podemos ficar a repetir essas coisas, precisamos confrontar. Para pregar o evangelho é necessário apresentar a má notícia. Que má notícia? Você é pecador. Você peca. Você desagrada a Deus. E o salário do pecado qual é? O salário do pecado é a morte. Você está condenado pelo seu pecado. A consequência, o salário, a recompensa deste pecado é a morte eterna. Isso precisa ser dito. Não dá para fugir dessas coisas. Porque depois que a gente apresenta a ele a má notícia, depois que a gente apresenta o contexto dele, que é o mesmo nosso, não é uma questão de sermos nós, não, é o mesmo nosso, é a mesma palavra que nós ouvimos. Depois que a gente apresenta esse contexto, aí então ele precisa compreender para que a gente possa dizer, arrependa-se. Não tem como se arrepender sem consciência.
Não tem como você se arrepender se você não tem ideia do que você tem feito ou de que você fez. Como você pode se arrepender assim? Como você pode? É como um perdão hipócrita, como um pedido de perdão que você sequer sabe o que está fazendo. É como você vê a esposa, o filho, o amigo nervoso com você e você não sabe nem o que você fez e você vai lá, me perdoa qualquer coisa. Você precisa ter consciência. Você pediu um perdão, mas não houve arrependimento daquilo que foi feito, porque você não tinha consciência disso. Então você precisa da consciência. Você precisa entender que você é pecador. Você precisa transmitir às pessoas, ao pregar o evangelho, que elas são pecadoras e que elas precisam se arrepender. E aí vem o segundo ponto, que é o evangelho é confronto, é arrependimento. Jesus começou o ministério dele falando sobre arrependimento. Olha o que diz lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creia na boa notícia de que há salvação. Mas arrependa-se, tenha consciência que você precisa da boa notícia, tenha consciência que você precisa de um Salvador, se arrependa. Quando você se arrepende, você abre o seu coração para o Salvador. Quando você se arrepende, você abre o seu coração para a pregação daquilo que é a boa notícia. Quando você se arrepende e toma consciência de quem você é e daquilo que você faz e qual o teu lugar dentro do mundo espiritual, você se abre verdadeiramente ao Espírito Santo, para que ele possa te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então, arrependa-se e creia nas boas novas de Deus. Como nós vamos chamar alguém ao arrependimento se nós não podemos falar sobre o pecado? Como que isso é possível? Isso tem acontecido em várias igrejas, isso tem acontecido no nosso meio, isso tem acontecido nas nossas pregações. Como alguém vai ser chamado ao arrependimento se nós não podemos falar sobre pecado? E eu falo isso como pastor, com uma mistura de tristeza, com revolta, com qualquer coisa. A gente tem que estar cheio de dedos com as pessoas para não falar sobre pecado. Porque se a gente fala sobre pecado, a pessoa vai sair da igreja, a pessoa vai se revoltar. As pessoas não querem ouvir a verdade que somos todos pecadores. É necessário falar, não tem como chamar ao arrependimento sem mostrar que somos pecadores, que há pecado. Olha a pregação de Pedro lá, depois desse derramado do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Em Atos 2:23 diz assim: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. E aí foi leve? Não foi. E nessas pregações de Pedro, eram milhares de pessoas se convertendo. Por que hoje vai ser diferente? Por que hoje a gente tem que florear o evangelho? Por que hoje a gente tem que falar sobre coisas doces, quando na verdade muitas coisas têm que ser ditas de outra maneira? Então por que hoje seria diferente? Deus mudou? O Espírito Santo mudou? O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo mudou? Ele não consegue mais atuar? Ele já não tem competência mais para trazer a salvação? O Espírito Santo já não consegue mais convencer ninguém se não for de uma maneira floreada? Não pode mais ser da maneira que sempre foi. E aqui não é... Imagina vocês, Pedro pregando para aquelas pessoas. Aquelas pessoas são as pessoas do contexto em que Jesus foi crucificado. As pessoas viviam naquele momento. Aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação de Pedro, muitas delas estavam lá gritando: queremos Barrabás. Crucifica-o. Muitas dessas pessoas. Imagina o Espírito Santo tocar naquela pessoa e trazer a ela o entendimento, o convencimento de pecado, justiça, juízo. Elas então entendendo, então ele de fato é o Salvador, ele é o Messias que haveria de vir e nós o matamos. Que foi isso que Pedro falou. Vocês o mataram pregando numa cruz. Esse entendimento que só o Espírito Santo pode dar, ele traz o arrependimento. Se ele não trouxer o arrependimento, é que de fato a pessoa está totalmente amando as trevas e querendo viver nas trevas. É confronto. Jesus morreu numa cruz por causa dos nossos pecados.
E o entendimento que eles tiveram lá é o mesmo que a gente tem. Nós o matamos. Jesus foi crucificado por causa do nosso pecado. Então, se arrependa do seu pecado não apenas porque é algo errado. Ah, eu pequei, eu fiz tal coisa, eu me arrependo porque isso é ruim, porque isso... Não é só por essa razão. Se arrependa porque por causa deste pecado, Jesus foi crucificado. O nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, foi crucificado, foi pregado numa cruz. Foi necessário que ele viesse para começar. Foi necessário que ele se submetesse, que ele se humilhasse a viver como nós. Foi pregado numa cruz por causa dos nossos pecados. Se arrependa não simplesmente porque o que você fez é certo ou errado. Porque se assim você faz, você simplesmente está seguindo uma cartilha de uma conduta moral. Ah, fiz algo errado, então eu não posso fazer, fiz certo. E você precisa entender que o seu pecado... Foi necessário que o nosso Senhor fosse crucificado, e cada vez que a gente peca, é como se a gente virasse as costas e ignorasse o ato de amor que ele fez por nós. Em 2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. É um arrependimento por constrangimento, não só de saber que fez algo errado, mas um constrangimento de saber que Deus nos amou desta maneira, dando o seu Filho amado para morrer numa cruz. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou de uma maneira extraordinária, ele nos amou de uma maneira incompreensível, inconcebível. E isso tem que nos constranger. Ao nos arrepender de algo, não é simplesmente, errei mais uma vez, não. É nos constranger. Meu Senhor, meu Deus, me amou de tal maneira. O meu Salvador morreu por mim. E é esse constrangimento sobre este amor que realmente vai trazer um arrependimento real e verdadeiro. Um arrependimento que realmente vai trazer transformação e não um remorso. E não simplesmente um ato de me perdoa, me desculpa, que se repete todos os dias e todos os dias. Isso não é arrependimento. O remorso pode até doer, maltratar, você pode chorar, mas não é arrependimento. O arrependimento te traz um nojo daquilo que você fez, por entender que aquilo que você fez vai contra a vontade do teu Deus e entristece o teu Deus. O mesmo Deus que te amou de maneira extraordinária, que derramou um amor que não tem explicação e não tem comparação com mais nada no mundo. Este Deus precisa te constranger desta maneira. Para isso você precisa ser confrontado com o pecado. E a gente já falou e a gente sabe, o Espírito Santo convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. E a gente sabe também que ele age na pregação do Evangelho. E como ele vai convencer se nós não pregamos sobre pecado, justiça e juízo? Na última pregação minha, se eu não me engano, ou nas últimas, eu falava sobre isso: santidade, justiça e bondade. São três coisas que são da natureza de Deus, que são interligadas. Não tem como a gente pegar só a bondade que nós queremos para nós e separar da santidade e da justiça dele. Não tem como a gente fazer isso. Não tem como dissociar essas coisas. Então, na nossa pregação do Evangelho, não tem como a gente pregar simplesmente sobre bondade. A gente precisa pregar sobre pecado, justiça e juízo, para que o Espírito Santo possa convencer. Como que vão entender a necessidade do sacrifício de Cristo, se não mostramos o quanto somos miseráveis? Essa pregação de que nós somos alguma coisa diante de Deus é antibíblica. Chega a ser, para mim, demoníaca. Nós não somos nada, nem ninguém, somos miseráveis, somos pó. Isso que nós somos. Somos ninguém na presença dele. Não dá para a gente fazer essa pregação e esperar arrependimento. Não dá para a gente ouvir o que a gente tem ouvido nos dias de hoje, de comparações de que nós somos como Deus, somos como Cristo, porque nós não somos nada, nem ninguém. Nós somos, como o próprio Paulo falou, miseráveis, o pior dos miseráveis. E aquele que não entende que é o pior dos miseráveis é porque ainda não entendeu quem é porque ainda não se arrependeu e precisa se arrepender. Precisa se arrepender. Sem arrependimento também não há salvação. Porque se não há um arrependimento é porque não houve
nem o toque do Espírito Santo te convencendo, porque se você foi convencido pelo Espírito Santo do teu pecado, se você foi convencido da justiça e do juízo, como não se arrepender? Como não clamar a Deus pela misericórdia dele? Como não compreender o quanto nós somos miseráveis diante dele? É isso que nós somos diante dele. O terceiro ponto é que não tem nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. E aí é algo que, aparentemente, no nosso meio evangélico, isso já está claro, isso já está muito bem estabelecido. Todos nós sabemos que a salvação é pela graça e não pelas obras, é pela fé. Lá em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Só podemos ser salvos pela fé, apenas crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não tem penitência, não tem caridade, não tem dízimo, não tem conduta moral. Nada disso pode salvar. Nenhuma dessas coisas. Não tem a atitude que a gente possa fazer, não tem algo que a gente possa, Senhor, negociar com Ele a salvação. A salvação é pela fé, apenas pela fé. Não tem ação, não tem conduta, não tem esforço, não tem coisa alguma. E aí você pode dizer assim, isso eu já sei, como eu disse, isso aparentemente no nosso meio evangélico parece que já está realmente cristalino. Mas então por que quando alguém diz que não acredita que fulano ou beltrano não será salvo porque é uma pessoa boa, por que nesse momento nós não nos posicionamos com o evangelho? Então por que quando a gente ouve essas coisas a gente não diz assim, ei, não é bem assim. A salvação não é pelo que ele fez ou deixou de fazer. A salvação está nele crer ou não crer em Cristo Jesus, porque quem não crê já está condenado. Por que a gente não se posiciona? Por que a gente abandona então a ordem de pregar o evangelho quando não parece ser agradável pregar o evangelho? Por que nesses momentos a gente parece ter uma amnésia teológica e não faz a pregação como deve ser feita? Por que nós ainda vinculamos a salvação à conduta moral de alguém? Quem nunca fez isso? Quem nunca avaliou se alguém, e aqui eu não estou dizendo que alguém vai julgar ou vai decidir se foi salvo ou não foi salvo, isso aí a gente tem consciência, é Deus que tem esse entendimento, mas nós temos situações bíblicas que nos dão respaldo para poder fazer os nossos entendimentos, mas a gente, de vez em quando a gente acaba vinculando a isso. Como pode? Não é possível. Como Deus pôde fazer isso com fulano? E a gente fica nessa vinculação sempre dentro de uma cartilha moral de alguém, daquilo que ele faz ou deixa de fazer. Então por que nós definimos ainda o nosso julgamento de quem merece ou não ser salvo? Porque isso nós fazemos. Esse merecimento nós fazemos. Esse entendimento de pregar o evangelho, temos limitações para quem pregar. Quem merece ouvir o evangelho? Você pode até não declarar isso, mas você faz. Você pregar o evangelho para o seu sobrinho, para sua tia, para sua mãe, para o seu pai, para o seu vizinho, para o seu amigo, é uma coisa. Você pregar o evangelho para alguém que te fez um mal, você pregar o evangelho para alguém que está, talvez até dentro do presídio, pagando pelo que ele fez. Por que é feita então essa comparação de merecimento de salvação, se a salvação não é pelas obras? E a gente precisa fazer o pensamento inverso. Não é pelas obras a salvação e também não é pelas obras a condenação. Ninguém é condenado pelo que fez. Lembra que eu falei no início? É condenado porque não recebeu o perdão que foi dado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se for para condenar alguém pelo que fez, todos permanecemos condenados. É aí que a gente começa a fazer as nossas graduações de pecado. Pecados condenáveis, pecados não condenáveis. E todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos precisam de Cristo Jesus, todos precisam crer nele. Não tem nada que nós façamos para que Deus nos ame mais e também não tem nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos. Por que ainda fazemos essas comparações, se nós já sabemos que a salvação é pela fé e não pelas obras? Porque a gente continua a caminhar e fazer as nossas análises pensando no que a pessoa faz ou no que a pessoa deixa de fazer.
As boas obras são consequência daqueles que são salvos. Isso quer dizer que o não salvo não faz boas obras? Não. Muitas pessoas fazem boas obras e não são salvos. Mas dentro do nosso contexto de salvação, é necessário que o salvo demonstre a sua fé através das obras. É como se fosse, como eu disse agora há pouco, nós temos condição na Bíblia de fazer análises dentro do contexto teológico. A gente sabe da maneira que funciona. Então a gente pega e olha Tiago capítulo 2, versículo 17 e 19. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que não existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Amém? Então a gente acabou de ler Tiago e ver que a questão da obra, ela não é para a salvação, é uma questão do salvo, é uma questão de frutos do salvo fazer. E aí você pode pensar assim, tá, ok, eu já entendi. Eu entendi que somos pecadores, eu entendi que não podemos nos salvar com as nossas próprias obras, eu entendi que é necessário se arrepender dos nossos pecados. Se você já entendeu essas coisas, o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida, no convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Se você compreendeu essas coisas, esse contexto todo, então o Espírito Santo já está a trabalhar. E aí você já pode dizer, sei que sou pecador, sei que não posso me justificar com as próprias mãos, eu sei que mereço a condenação eterna. Se não tem todo esse contexto de entendimento e arrependimento, não tem como chegar na boa notícia. Porque senão a boa notícia vai ser pura filosofia. Porque senão a boa notícia vai ser simplesmente algo lançado ao vento. A boa notícia não vai ter significado algum. Se você já entendeu todas as coisas, aí você pode pensar, ok, sou pecador, o que eu mereço mesmo é a condenação eterna. E agora? E agora é o quarto ponto. E agora sim nós vamos falar sobre a boa notícia. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A boa notícia é porque Ele te ama tanto, porque Deus te ama e nos ama tanto. Ele providenciou uma salvação para a gente. Foi por causa do seu amor por nós que Ele providenciou um plano de salvação em Cristo Jesus. Para o perdão dos nossos pecados era necessário que fosse derramado sangue. A simbologia toda que tinha do povo de Israel, do sacrifício pelo pecado, de tudo que foi ensinado pelo próprio Deus ao seu povo, do cordeiro sem mácula, tudo aquilo demonstrava que para perdão definitivo do pecado era necessário que o sangue fosse vertido. E o nosso Deus nos amou de tal maneira que verteu o sangue do seu próprio Filho. Ele sacrificou o próprio Filho. A boa notícia é que a salvação nos foi dada pela fé em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Não tem o que podemos fazer para sermos salvos. Apenas podemos crer em Jesus Cristo. Apenas. É tão simples e tão complicado ao mesmo tempo. Apenas e tão somente crer em Jesus Cristo. Não é necessário fazer mais nada. As coisas que nós faremos e fazemos é por reconhecimento, é porque o Espírito Santo que habita em nós nos preparou as boas obras para que a gente pudesse fazer. Mas a salvação não vem disso. É apenas crer. Crer em Jesus Cristo para ser salvo e sermos transformados. Efésios 2, do versículo 1 ao 7, nos diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente. Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vocês, nós, estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Mortos. É no mesmo sentido, quem não crê já está condenado. Ninguém será levado à morte. Nós já estávamos mortos. Talvez você que está me ouvindo ainda está. Talvez o Espírito Santo esteja a falar com você e você vai tornar a viver, você vai viver hoje ainda. Ao ouvir o Evangelho, ao Espírito Santo tocar e falar com você. Todos nós vivíamos entre eles, todos nós vivíamos entre as pessoas, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Quando a gente vive sem Deus, a gente vive achando que está fazendo tudo correto, achando que tem a liberdade de fazer tudo conforme a nossa vontade, satisfazendo os desejos da nossa carne, não do nosso espírito. Éramos, por natureza, merecedores da ira. É isso que nós merecemos. A ira de Deus. Não somos merecedores da salvação, somos merecedores da ira. Aí Paulo vai e diz assim, todavia... E sempre que tem um mais, todavia, porém, entretanto, na Bíblia, sempre é algo extraordinário. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, o Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça nós somos salvos. Ele nos ressuscitou. Ele é o Deus rico em misericórdia. Fomos salvos pela graça. São essas duas coisas que partem do trono de Deus, que nos dão a salvação. São essas duas coisas que fazem com que nós sejamos salvos, a misericórdia e a graça de Deus. E nas duas coisas não tem nada que parta de nós mesmos. Porque a misericórdia de Deus é quando Ele não nos dá o que nós merecemos. Somos, por natureza, merecedores da sua ira. E pela sua misericórdia, Ele não nos dá o que nós merecemos de receber. Nós merecemos a condenação eterna, mas o Deus misericordioso mandou seu Filho amado para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados, para que as consequências do pecado, do nosso pecado, não se cumprissem e nós recebêssemos o que nós merecemos, que é a ira de Deus, na sua misericórdia. E pela sua graça nós somos salvos. Diferente da misericórdia, que é não nos dar o que nós merecemos, que é a ira, a graça é quando Ele nos dá o que nós não merecemos. Ele nos dá um favor imerecido, Ele nos dá a salvação em Cristo Jesus. A inversão de tudo. Ele tira de nós a condenação que merecemos e coloca sobre nós a salvação que nós não merecemos. É misericórdia e graça. Misericórdia e graça, constantemente, em todo o tempo, em todas as coisas. É a única maneira, a única forma, é o único local em que existe salvação. E é o único evangelho real e verdadeiro que pode surtir efeito em qualquer pregação. As pessoas precisam entender sobre misericórdia e sobre graça. Para entender sobre misericórdia, que é não receber a ira que merecemos, precisamos entender que somos pecadores. Precisamos entender que não temos, fomos destituídos da presença dEle. Precisamos entender que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Precisamos entender quem nós somos, que somos miseráveis. Precisamos entender, para entender a misericórdia. Por isso que Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque quando você tem consciência de quão pecador você é, você passa a ter consciência de quanta graça você recebeu. De quanto você não merecia e recebeu a salvação, a graça. E para a gente ter esse entendimento, nós precisamos entender o Evangelho por completo e não apenas a parte que a gente quer ouvir. E para que as pessoas que nós amamos e tentamos de todas as maneiras pregar o Evangelho possam ser realmente alcançadas por Deus, nós precisamos pregar o real Evangelho a elas também. Porque senão nós vamos simplesmente estar falando sobre filosofia e não sobre o Evangelho e não sobre a palavra de Deus. Amém?
Queria que você fechasse os teus olhos onde você está, para que eu pudesse orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão, Senhor, neste momento, algumas pessoas a ouvir a Tua palavra. Muitos ainda vão ouvir, Senhor, de alguma maneira, nas redes sociais, no YouTube, de alguma maneira vão ser, Senhor, alcançados pelo Teu Evangelho. Muitos que aqui estão a ouvir, Senhor, não estão aqui presentes, não posso perguntar a eles se querem receber a Ti, se querem confessar os seus pecados, se querem, Senhor, a salvação que está no Teu Filho amado Jesus Cristo, mas eu creio que muitos, mesmo nas suas casas, Senhor, estão a clamar, estão a chorar neste momento, Senhor, querendo, Senhor, receber de Ti. Muitos estão a dizer, eu entendi o quanto eu sou miserável, eu entendi o quanto que eu necessito da salvação de Cristo Jesus. Eu entendi, Senhor, que eu sou, Senhor, merecedor da Tua ira, mas na Tua misericórdia, Senhor, o Senhor sacrificou o Teu próprio Filho para perdoar os meus pecados, para que eu não recebesse da Tua ira. Na Tua graça, o Senhor nos deu aquilo que nós não merecemos, que é a Tua salvação. Eu quero, Senhor, receber e viver para Ti. Eu sei, creio, Senhor, que muitos estão assim a pensar. E a minha oração é que Teu Espírito Santo, Senhor, passe a habitar, como a Tua palavra nos diz. Que Teu Espírito Santo tome, Senhor, lugar na vida dessas pessoas. Que Teu Espírito Santo possa enchê-las, Senhor, e iniciar uma vida de transformação. E iniciar uma vida de busca, Senhor, do conhecimento da Tua palavra, para entrega, Senhor, e fazer tudo aquilo que o Senhor quer e o Senhor deseja para a vida delas, Senhor. Alcança, transforma, Senhor. Faz, Senhor, o Teu milagre, o maior dos milagres. Derrama a salvação, não apenas sobre a vida dessa pessoa, mas toda a sua casa, toda a sua família, sejam alcançados pelo Teu Evangelho, pela Tua palavra. Senhor, eu te peço, te clamo, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz que há em Cristo Jesus esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todo aquele que crê aí onde está, diga amém, amém e amém.